Tarde, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga clínica. Vamos começar a live sobre Setembro Amarelo. E tô vendo o pessoal entrando. Que bom, gente, já tem algumas pessoas que estão entrando. Peço desculpa pelo atraso, porque aqui tá tão corrido, eu atendi, ainda tirando dúvidas de pacientes, mas eu separei esse tempinho agora para campanha do Setembro Amarelo, no objetivo de passar alguns esclarecimentos, né, sobre o porquê da campanha e também dicas para as pessoas que têm familiares que estão com depressão, né, orientações para de alguma forma tentar ajudar, né, mais pessoas através dessa live, através desse vídeo. Eu tô com um assistente aqui, o Bruno, que ele vai fazer algumas perguntas que eu considero importantes e algumas perguntas também que algumas pessoas mandaram no direct, tá, gente? E espero que seja produtivo para todos vocês aprenderem sobre um pouco mais sobre a prevenção do suicídio, a depressão e também sobre a campanha, né, tá? E o Bruno ele vai começar aí fazendo as perguntas pra gente já dar o início. Já vi que algumas pessoas entraram, né? E já podemos começar. Esperar um pouco. O Bruno pediu para esperar mais um pouquinho aqui com as pessoas que estão entrando. Eu já havia feito uma live uma vez sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre depressão, prevenção, suicídio. E já tinha um tempo que eu não fazia, né? Então esse ano eu não deixei de fazer porque o suicídio ele aumentou muito depois da pandemia. Depois da pandemia também aumentaram o número de pessoas com depressão. E o transtorno depressivo, ele é o transtorno que mais acomete as pessoas no mundo depois do transtorno da ansiedade. Atualmente, mais de 700 mil pessoas estão com transtorno depressivo. Existem vários motivos que levam, né, a pessoa a ter pensamento e comportamento suicida. Mas o principal motivo, em resumo, é o transtorno depressivo. Também tem outros, como o transtorno bipolar, o uso excessivo, né, de drogas e o transtorno de ansiedade. Mas o que mais acomete, né, as pessoas, o suicídio, é o transtorno depressivo. Podemos começar, Bruno? Tô com o auxiliar da propaganda aqui, gente. Ele pediu para aguardar mais um pouquinho. Vamos lá. Tá, salvo. Vamos começar a pergunta. O Bruno vai fazer a primeira pergunta, né? Que a gente reuniu as perguntas importantes sobre o tema. E a gente vai estar respondendo. O pessoal que está participando da live pode deixar as perguntas também, tá? Se tiver alguma dúvida sobre o tema ou alguma coisa que eu não respondi, que a gente vai deixar um tempinho também para responder vocês, tá bom? O que é a campanha do Setembro Amarelo e como e o porquê surgiu? A campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha que surgiu pela união, né, da ideia do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa campanha, ela foi inspirada pelo caso Mike M., que foi um jovem americano que cometeu suicídio em 1994. Lá, né, no velório desse jovem, vários familiares e amigos
distribuíram cartões com fitas amarelas e frases inspiradoras para ajudar pessoas que estão com transtornos emocionais, né? E esse jovem, ele consertava carros. E pouco antes dele suicidar, ele tinha consertado um carro muito bonito amarelo dele. Ele tinha um carrão amarelo. E aí eles fizeram fitas amarelas, mensagens amarelas, tentando prevenir, né, e passando mensagens para pessoas em prevenção do suicídio. Então ela foi inspirada nesse fato, essa campanha, né, e junto com essa iniciativa do CVV, do CFM e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Como que ela surgiu, né? Ela surgiu porque o número de depressão, né, de pessoas com depressão e suicídio cada vez aumenta. E aí usaram isso para inspirar e fazer a campanha. Tem outra pergunta, Bruno? Existem telefones de emergência para prevenção do suicídio? Se sim, quais são? Sim, existem telefones que quem tiver com emergência, em pensamento suicida ou com familiar, né, tentando suicidar, são os telefones do CVV, que é 188, tá? E também o telefone do SUS, que é 136. Então, esses telefones funcionam para urgência e emergência. Tá. Próxima? Pode ser a próxima pergunta. Então, vamos lá. O que é depressão ou transtorno depressivo? A depressão, gente, é um transtorno mental que afeta a forma como você vê, a forma como você sente e a forma como você age na vida, né? Normalmente, ela apresenta sintomas e sinais, que é a próxima pergunta, né? Isso, quais são os sintomas e os sinais? Bom, tem vários sintomas e sinais, tá? Mas os principais são sensação de vazio ou tristeza, falta de vontade de realizar tarefas e atividades que antes davam muito prazer. E essa sensação de vazio, gente, como que você percebe, né, que a pessoa às vezes está com essa sensação de vazio? É comum você ver a pessoa com o rosto triste, o olhar caído, o ombro encurvado, né? Normalmente isso mostra, né, expressões faciais de tristeza, tá bom? E a falta de vontade de realizar atividades que antes davam prazer é um sintoma da depressão. Nossa, fulano gostava tanto de jogar bola e hoje ele não liga pra isso. Ele gostava de tocar violão, a pessoa gostava de assistir filmes, séries. E hoje essa pessoa não quer fazer nada, não quer sair pra festa. Coisas que ela gostava tanto e dava prazer, hoje não faz e não quer fazer de jeito nenhum. Então é um sintoma também da depressão. Outro sintoma é a falta de energia e cansaço constante, né? Então a pessoa ela sente uma falta de energia muito grande, né? E pequenas atividades diárias ela já não consegue realizar por causa dessa falta de cansaço, por causa dessa sensação de cansaço. Então o cansaço é o principal sintoma da depressão. Aquela fadiga gigante, não tô com vontade não, vamos fazer isso não. Cansaço extremo, né, constante, a pessoa fala que tá sempre cansada, mas dormiu, tá cansada de quê? Não quero fazer atividade nenhuma, é um sintoma. Outro sintoma é irritabilidade, né, devido à tristeza profunda, é comum também as pessoas manifestarem irritabilidade e ataque de raiva. Também tem o sintoma de dores e alterações no corpo. A depressão, gente, pode causar dor de cabeça constante, pode causar também sensação de aperto no peito, peso nas pernas, dor no estômago, né? Então, essas dores no corpo também são sintomas da depressão. A dificuldade de adormecer após acordar durante a noite, a gente chama de insônia terminal. Não é a dificuldade de pegar no sono, é acordar e depois não conseguir dormir, e aí fica aí até umas 10 da manhã, até que pega um pouco no sono, mas mesmo assim sente cansaço. Essa insônia terminal, problemas com sono, também são sintomas da depressão. O pensamento também, gente, recorrente sobre a morte ou o suicídio, né? A perda de peso em excesso, a perda de fome, também chamado perda de apetite, a perda também de libido, né? A sensação de falta de concentração,
A perda de memória também está vinculada à depressão. A pessoa que está com depressão tem falta de concentração, perda de memória, em muitas indecisões e dúvidas durante pequenas situações ou momentos importantes. Isso também é um sintoma de depressão. O abuso de álcool e drogas também, né, tem esse sintoma, além do pessimismo. Nossa, essa pessoa tudo pensa que vai dar errado, que não vai conseguir, que não dá certo. A sensação de vazio, a angústia. Nossa, eu tô sentindo um mal-estar, não sei de onde vem. O nome disso é angústia, né? A tristeza, sem motivo tão aparente. Nossa, mas você tem uma família linda, tá prosperando, né? E tá tudo bem financeiro, filho, marido, legal, mas você tá com depressão? Não tem motivo aparente, tá? É uma tristeza sem motivo tão aparente. E esses, junto com a lentidão, também é um sintoma da depressão. Então, a lentidão psicomotora mesmo, né? A pessoa que tá com depressão, às vezes ela trabalha mais devagar, anda mais devagar, ela tem muito esse olhar pro nada, né? Então, a falta de concentração a gente percebe nisso também, que ela fica olhando muito pro vago, pro nada, e aí acaba perdendo não só com a concentração, como a noção de temporalidade. Então, esses são os sintomas, né, e os principais sinais da depressão. Pode continuar, Bruno? Sobre a ideação suicida, como identificar e ajudar? Meio que você já falou um pouco sobre isso, mas dê continuidade a esse assunto. Ok, gente, a ideação suicida, o que é? Ideação suicida é a pessoa que tá com ideia de se matar, né? E que tá querendo e planejando, às vezes, até fazer isso, né? Como que a gente identifica? A gente identifica a ideação suicida quando a pessoa começa a falar: não tô com vontade mais de viver, né? Eu tô querendo me matar. Tem pessoas que falam diretamente, ou mostra desesperança frente à vida. Essa vida não tá com nada, eu sou um inútil, né? São assim, são essas as frases que as pessoas que têm ideação suicida, tá, utilizam, e é assim que a gente identifica, tá? Também a gente identifica quando a pessoa ela faz coisas de repente, por exemplo, extraordinárias. Vou doar tudo meu para todos. Que estranho, né? Isso. Doar as suas coisas, né? De repente, mudança brusca de rotina. Quando a pessoa se isola também, né? É um sintoma, é uma manifestação de que às vezes ela tá querendo ficar sozinha para se matar, né? Ou quando a pessoa usa excessivamente álcool e drogas. Então, isso é um outro sinal também de que a pessoa que está com depressão, ela já está podendo ter esse fato da ideação suicida, tá? Então, esses são os sintomas, né, o que a gente pode perceber quando a pessoa está com esse comportamento e com isso em mente. Algumas dicas e orientações para os familiares de alguém que está com depressão ou que acham, né, que ele possa estar com uma depressão? O que eles podem fazer? Sim, tem muitas dicas nesse sentido, gente. Primeira questão, né? Familiar, ele não deve julgar. Porque a pessoa que está pensando em acabar com a própria vida, ela está passando por um momento muito difícil. E não julgar é o primeiro que deve ser feito. Outra questão é acolher a pessoa. Mostrar que você está ali por ela, que você se importa com ela, que isso tem um tratamento, que você pode tentar ajudá-la, né? Outra interferência é em relação a não deixar de mostrar que isso tem como tratar e como ser resolvido. Orientar que essa pessoa busque a ajuda de um profissional, né, da saúde mental, psicólogo, psiquiatra ou ambos juntos, né, e que você busque essa ajuda profissional. Não querer ser o terapeuta,
Porque, eu vou dar minhas opiniões sobre esses pensamentos que ela tá falando. E dependendo da sua opinião, isso pode piorar o quadro clínico da depressão da pessoa, né? Então, é encaminhar para um profissional. Se a pessoa tiver com ideação suicida, né? Além de identificar, se você identificar se a pessoa tá falando sobre isso, é importante não deixar a pessoa sozinha. Além de levar ela, né, em tratamento. E também buscar ajuda médica e internação. Se a pessoa está falando de se matar, tem que internar, tem que interditar, né? Essa é a orientação. Falar para a família, para não deixar essa pessoa sozinha, tá? Além de não julgar isso daí. Então, essas são as orientações. Sabe, buscar informação sobre o tratamento também é muito importante, né? Buscar fontes seguras, entender quais são os sinais, quais são os sintomas, como que é o tratamento da depressão, porque isso vai ajudar vocês a dar uma esperança para a pessoa e mostrar, olha aqui o tanto de casos de pessoas que tiveram depressão que foram curadas, então você também pode ser curada, né? Então é muito importante a pessoa buscar também informação, encaminhar para um profissional adequado, né? E acompanhar a pessoa até a terapia, acompanhar que a pessoa continue o tratamento, porque se ela parar o tratamento, a depressão vai voltar, né, antes da alta. E é muito importante a pessoa que tem um familiar com depressão ter paciência, né? Porque normalmente quem tá com depressão tem irritabilidade, né? Tem pessimismo. Não é fácil conviver com a pessoa que tá com depressão. Não. E às vezes até o familiar procurar uma ajuda psicológica. Se ele não tá conseguindo lidar, conviver com uma pessoa tão querida que tá com depressão, o familiar procurar ajuda também. Outra pergunta. Seria a próxima, né? Quando procurar ajuda médica, você já explicou um pouco sobre. E como é feito o tratamento para a depressão? Bom, primeiro vou falar sobre os benefícios da psicoterapia, tá? Para depressão e depois como é feito o tratamento. O benefício, gente, primeiro, o maior de todos é a cura, porque a depressão tem cura, né? Um outro benefício é a pessoa aprender, né, a identificar os seus sentimentos. Quais sentimentos que eu tenho, né, que gera angústia, que gera essa tristeza sem fim. Então a terapia mostra isso para a pessoa, né? Identificar os seus próprios sentimentos. Outra questão, a terapia promove autoconhecimento. Então aí o paciente vai compreender melhor seu humor, né? E aí ele vai passar a perceber quais são os sintomas, os sinais, qual ciclo da depressão que ele tá. Isso também, entender o humor é vital para combater, né? Auxilia também a terapia na identificação de gatilhos mentais. O que é isso? É porque tem pensamentos e comportamentos que são disfuncionais e que aumentam a depressão. Então, entender esses gatilhos que intensifica o quadro clínico é vital para uma recuperação mais alta. Entender e lidar com esses gatilhos. É importante também, o benefício da terapia é que ela ajuda a construir mecanismos psíquicos para lidar com as adversidades. O que é isso? É porque a pessoa ela desenvolve defesas emocionais sólidas e saudáveis para lidar com as adversidades e diversas situações. Nesse sentido, a ajuda psicológica ajuda a contribuir a construir mecanismos que solidificam, né, as estruturas das pessoas e evita futuras crises. Também a terapia incentiva a independência. Sim, porque a psicoterapia fortalece a estabilidade emocional, mental da pessoa. E isso deixa ela menos suscetível a afundar na doença e, consequentemente, mais empoderada do seu caminho. E uma solução
prática, né, para quem tem depressão, porque quem tem depressão às vezes não quer levantar da cama, não quer sair de casa, não quer fazer nada, né, e não se sente confortável, não se sente motivado. Uma solução é a terapia online. Por que a terapia online encaixa bem? Porque é uma solução confortável e prática, né? Então o tratamento psicológico online, ele alia apoio e conforto. A depressão, ela é uma doença que afeta o estado mental e físico da pessoa. Por isso é importante a gente oferecer comodidade para o paciente, visto que a consulta terapêutica online, ela surge também como um espaço seguro e confortável. Para esse caso de depressão, às vezes até mais seguro, devido ao quadro clínico mesmo, tá? Sobre a questão do tratamento da depressão, gente. Como que acontece o tratamento da depressão? Sempre tem que ser com psicoterapia. Psicólogo guia mesmo, né? O paciente, ele tem que falar das emoções, dos traumas, das vivências, para a gente entender o que está gerando o transtorno da depressão, transtorno depressivo. O que é que gera um transtorno depressivo? Às vezes algumas pessoas estão perguntando aí, né? Quais são as causas da depressão? São multicausas, né? De acordo com os estudos, podem ser causas de traumas psicológicos, abandonos, violências físicas, violências psicológicas, violência sexual, causas hereditárias também tem, causas hormonais. Então todos que têm depressão ou que estão com transtorno depressivo estão também com problema hormonal, normalmente. Claro, menos hormônios do prazer, mais hormônios do estresse no organismo, né? Então as causas são multifatoriais, né? Ambiente, qualidade de vida, passar por estresse contínuo por longo tempo, né? Por muitas situações traumáticas, abandono, rejeição. Então, normalmente essas são as causas. Entender as causas na terapia, isso é individual de cada um. Então, através da terapia, nós psicólogos temos ferramentas para conseguir falar que o paciente fale. E a gente investigue e trate essas causas na raiz. A minha ferramenta, por exemplo, para alcançar essas causas, é a associação livre, falo que vier cabeça. Então tem temas que estão relacionados à saúde mental, eu dou esse exemplo de tema para os pacientes também, mas ele fala o que está te angustiando no momento, né? E na medida que ele fala um determinado assunto, eu vou fazendo as ponderações e ressignificando tanto os pensamentos quanto os comportamentos que ele tem diante a esse assunto, né? O que gera transtorno são pensamentos e comportamentos disfuncionais que estão fazendo não bem para essa pessoa, né? Então é assim que funciona o tratamento. Em alguns casos também é muito importante o tratamento médico, principalmente no caso da depressão do nível mais grave, né? Então é importante a psicoterapia para tratar as emoções, os pensamentos e comportamentos da pessoa, junto com a medicação para tratar a parte química, né, do organismo, a parte biológica, hormonais, né, os hormônios. Então, no caso grave, é muito necessário os dois tratamentos juntos, psicoterapia e medicação. Caso moderado e leve, somente a psicoterapia já resolve também esse caso, tá? Mas sempre a psicoterapia, só a medicação, né? Sem psicoterapia não tem cura para o paciente, né? E aí é perigoso, porque o paciente uma hora pode parar de tomar medicação e os hormônios, né, voltarem a ficar desestabilizados, o quadro clínico volta a ficar ruim novamente, tá? Bruno? Lorena Campos mandou uma mensagem perguntando: quando temos depressão e bipolaridade e também tenho fibromialgia e tenho miofacial, hérnia de disco e os movimentos do lado esquerdo estou perdendo, e os movimentos, como devo lidar com tudo isso, né? Com isso. É complicado, né, Lorena? São vários CIDs, né? Espero que você esteja fazendo tratamento. Porque lidar com isso sem uma ajuda,
Sem uma psicoterapia, né, não tem como. Bipolaridade tem que ter tratamento médico também, além do tratamento psicológico, né? Ter paciência com esse processo também. E a sua idade é muito importante. Quanto mais a sua idade, você fazer o tratamento semanal certinho, mais consistência e melhora você vai ter, né? Essa questão de hérnia de disco é algo com os médicos mesmo, né? Agora, a fibromialgia tem vários estudos aí que mostram que isso também são desencadeados pela questão emocional, né? Então é importante que você lide com isso através da psicoterapia. Não desista de você. Busque ajuda em tratamento para lidar com isso, tá? Não tem como lidar sem ajuda, mas existe esperança para que você fique bem. A depressão tem cura, tá? E essas questões de perca de movimento, né, tem que ser vista também com o médico. Se tem a ver com a hérnia do disco, se é outra questão, tá? Tem que ser investigado. Vamos para a próxima pergunta. Ok. E a próxima pergunta é: para quem não tem condições financeiras, é possível encontrar tratamento? Se sim, onde e como procurar ajuda? Sim, gente. Para quem não tem condição financeira, né, para fazer terapia, existe tratamento gratuito nas faculdades e universidades. Existe também a ajuda de tratamento gratuito pelo SUS. Sim, SUS. Então basta você fazer o seu cartão do SUS, tá? Com seu documento com foto. Você vai numa UBS, Unidade Básica de Saúde, que é esses postinhos que tem, né, nos setores. Às vezes aquele postinho que você já foi numa emergência, perto da sua casa. Você vai num postinho desse aí, pede seu cartão SUS, faz o seu cartão SUS e pede atendimento lá. Então lá tem um clínico geral que vai fazer algumas perguntas e te encaminhar. Se for depressão leve, né, você vai ser atendido ali mesmo, na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Se for depressão grau grave, né, e moderado, você vai ser encaminhado pelo CAPS, né, que aí lá também você vai ser atendido, tá? Então o CAPS é o centro de habilitação, centro, né, que vai também estar atendendo. E lá nesse CAPS, o atendimento é multidisciplinar, não é só psicólogo, tem psiquiatra, tem nutricionista, tem tudo. Em casos graves também, o SUS tem internação gratuita, tá? Então, eu tenho um familiar que ele tá com comportamento suicida, tá pensando muito em se matar e eu não tenho condição nenhuma, o que eu faço? Bom, vai lá na UBS, leva ele, carteirinha do SUS, e pede encaminhamento para o CAPS, né? No CAPS, ele vai ser avaliado e pode ser internado gratuitamente, tá? Pelo SUS. Então, tem essa opção gratuita e tem as opções particulares, né? Por plano de saúde, atendimento particular e as opções gratuitas. Então, não tem desculpa para vocês não tentarem se cuidar, se ajudarem ou ajudar um familiar. Pode procurar, inclusive, gratuitamente encontrar o tratamento. E junto com a psicoterapia, o que a senhora orienta de intervenções ou atividades para ajudar as pessoas com um transtorno depressivo? Gente, junto com a psicoterapia, é muito importante a questão da atividade física. Essencial. Porque vários estudos aí científicos mostram a importância e o resultado da atividade física, né? Na produção de hormônios do prazer. E o tratamento tanto para depressão, ansiedade, basicamente todos os transtornos, a atividade física, o exercício físico é fundamental. Então aumenta os hormônios do prazer de uma forma natural, né? Então é muito importante
a pessoa buscar exercício físico, sair com os amigos, tentar não se isolar, né? Ou os amigos chamarem para sair, ou estar presente, tá bem, né? A familiar estar presente, ir lá visitar, sem muita pressão, sem muita hora marcada, simplesmente estar presente, né? É importante também os familiares de quem tá com depressão, convidar essas pessoas para fazer relaxamento. Normalmente a depressão, na maioria dos casos, tá também junto à ansiedade, né? Então fazer técnicas de relaxamento, que são em dupla, que são em grupo, meditação, yoga, musicoterapia, né? Então esses exercícios de relaxamento, de meditação, podem ajudar no transtorno depressivo também. Fazer um trabalho voluntário, né? Ajudar pessoas, procurar ter um hobby, uma atividade que você goste e que você faça. Procurar também exercitar a gratidão, né? Isso é também importante no tratamento da depressão. Encontrar grupos de apoio, terapias de grupo, grupos de apoio também, além, né, das psicoterapias de grupo, amigos mesmo, né? Fazer cursos. O que é importante? O que tem a ver, gente? Fazer curso com depressão. Gente, nós temos que alimentar a nossa cabeça. Ter objetivos. Os objetivos caminham em contramão às doenças. Enquanto tem desejo, tem vida. O desejo é o que movimenta o ser humano. Então fazer cursos tem a ver com esse lance do desejo, né? Querer desejar coisas, fazer cursos, aprender coisas novas. Isso é importante também. Aproximar-se da natureza. Então, o verde, a natureza, costuma causar relaxamento. E isso ajuda também. A questão do tratamento. Continuar o tratamento. Não abandonar e não desistir do tratamento. Isso é muito importante também, né? Essas são atividades, junto com a terapia, que eu oriento para quem está com depressão, tá? É sempre importante movimentar o corpo e alimentar a mente. Estar com amigos, com pessoas queridas, fazer hobbies, exercitar a gratidão. Então, são essas interferências e ponderações, tá, gente? Mais alguém deixa alguma pergunta? Ou tem alguma pergunta aí? Tem uma pessoa aqui que falou da internação no Vacilo Chucre também, né? A Lima Maria. Lá. Tem vários lugares, né, que tem internação gratuita. Tem que tem a ala do SUS, né? Tem a Casa de Euritos, Vacilo Chucre, tem a Pax Clínica aqui, né? Na região de Goiânia, tem vários locais, tá? Que tem a parte do SUS. Acho que teve outro aqui que não. Só questionou a questão do quais os benefícios do tratamento, você tinha explicado, mas se puder falar novamente, do tratamento psicológico e no tratamento da depressão. Os benefícios eu já falei, né? Realmente alcançar a cura, o autoconhecimento, entender os gatilhos que trata a depressão, né? Esses são os benefícios. Além da questão da superação, né? Porque muda tudo a vida da pessoa. Eu vou falar de um relato clínico que, sem citar o nome, né? Porque é segredo, né? É questão ética. Que a pessoa estava com depressão, grau moderado, e ele tinha chegado no fundo do poço. Ele tinha começado o tratamento e com uma pessoa, ele interrompeu, depois ele veio pra mim, né? E aí ele foi indo no tratamento e hoje ele não tá com depressão mais. Então, assim, hoje, não só ele não tá com depressão, que além das intervenções no ambiente, nas relações, nos pensamentos, no comportamento, ele tá uma pessoa muito mais feliz, próspera até financeiramente, realizada, tá casado, feliz. Então, assim,
um caso de ideação suicida, né? Tem os sinais, né, da ideação suicida, em linguagem de falar que você vai se matar, ou comportamento, excesso de droga, isolamento. Uma vez, eu percebi que uma paciente, ela estava começando a ter sinais de ideação suicida, né? E nós, psicólogos, nós temos situações específicas que nós podemos quebrar com sigilo. Quais situações específicas? Quando o paciente oferece risco à própria vida, no caso da ideação suicida, quando o paciente oferece risco à vida de outra pessoa, ou quando o paciente comete um crime. Nesse caso, eu estava em atendimento domiciliar na época, eu cheguei lá e a pessoa não estava lá. Aí eu cheguei lá, ela não estava. Na outra sessão, estava diferente. O jeito de conversar, o olhar. E aí eu fiz algumas perguntas, né? Parece que ela estava meio sumida. E aí eu entendi, tá usando drogas, né? E tá, assim, um comportamento de vício que tá muito prejudicada a ela mesma. E aí nesse dia que eu percebi, eu perguntei pra ela. E ela falou que tava usando, por isso que ela não foi na outra terapia e tudo. E eu até pedi desculpa a ela e falei, olha, existem casos específicos que eu posso quebrar com sigilo, e esse é um caso. O jeito que você está assumindo aí usando droga, você causa risco à própria vida, junto com os outros comportamentos e pensamentos. Ela não gostou muito não, mas não ficou brava comigo. Perguntei, você vai ficar brava comigo? Ela não. Ela chorou, emocionou. E aí eu passei isso para a família, contei que ela estava usando drogas e pedi intervenção médica, nesse caso lá, né? E a família me escutou. Eu dei o relatório de encaminhamento para intervenção, internação, orientações para internação, né? E aí conseguiram internar ela numa clínica. E eu acredito que isso foi crucial, né? Depois que ela internou, ela continuou o tratamento por lá. E hoje ela também não está com depressão mais, nem com dependência química. Ela não está com esse problema, né? Nenhum desses dois problemas. Então a terapia, ela salva vidas. No caso da depressão, ela literalmente salva vidas. E isso é muito importante, né? As pessoas saberem que vidas podem serem salvas. Esse mês, o Setembro Amarelo, muitas vidas foram perdidas por suicídio, outras foram salvas. E vocês podem salvar vidas, incentivando os seus familiares e amigos que estão com esses sintomas e sinais da depressão a procurarem ajuda e acompanhar o tratamento. E vocês têm que entender, gente, que falar é a melhor solução, tá? Falar é a solução. Mesmo que seja difícil abrir, que você tenha vergonha de contar sobre os seus problemas para um profissional, sabe que ele ali estudou para isso e ele tem motivações para estar ali. Gente, trabalhar com saúde mental, além de estudo, existe propósito, né? Tem que ter propósito. Nós realmente, profissionais da saúde, queremos ajudar os pacientes. Sintam-se à vontade. O espaço da terapia não é um espaço de julgamento, é um espaço de autoconhecimento, é um espaço de acolhimento. E ali vocês têm que falar, sem vergonha, falar o que sente, falar o que pensa, falar dos comportamentos, falar das dificuldades financeiras, dos traumas, de tudo. Falar é a solução para resolver o problema do transtorno depressivo e da tentativa e do suicídio. Você não está sozinho. Existem vários profissionais, além de mim, que estão querendo, estão dispostos a ajudá-los. Vocês têm que perceber isso, que vocês têm o seu valor, né? São especiais e não estão sozinhos. Tratamento para depressão existe, tem cura. Fica aí o recado para vocês. Muitas vezes é necessário desabafar para não desabar. E tudo bem,
tem nada de mal nisso. Nós somos feitos de carne e osso e nos cobramos como se fôssemos de ferro. Não, gente, não somos de ferro. Muitas pessoas em uma fase da vida pode ficar doente emocionalmente. A doença emocional existe e ela exige tanto carinho quanto a doença física. Ela existe e ela exige carinho. Então tenham paciência com os familiares que estão com depressão, né? Deem carinho como se fosse alguém que tivesse uma doença física. A doença física às vezes não leva um tempo para o tratamento, não tem que ter a sua idade, não tem que tomar certo medicamento e tudo. A doença emocional também. Muitas pessoas durante a vida podem ter alguma doença emocional. E a depressão é o transtorno que mais acomete o mundo. São mais de 700 mil pessoas que têm esse transtorno depressivo. Gente, pedir ajuda é um sinal de força. Não é um sinal de fraqueza, tá? É um sinal de força, é um sinal que você está lutando e que você é forte. Amor próprio também é autocuidado. Também é cuidar de si. Então preze por si. Cuide de si. Tenha essa atitude de amor próprio. Pedir ajuda é um sinal de força e de amor próprio. Então esse é o recado que eu deixo para vocês. Pessoal, decida viver. Sua vida é preciosa. Fases ruins também chegam ao fim. Eu quero que essa live sirva de dar esperança para vocês que estão nessa fase ruim de um transtorno depressivo ou de outros transtornos, tá? Ou que esteja com um familiar nessa fase. Muito obrigada pela participação de todos, pelas pessoas que enviaram aí perguntas antes da live, durante a live, que participaram aí, né, falando sobre tópicos de internação. E vamos deixar essa live aí gravada, né, também, para quem não conseguiu ver e viu só uma parte, pode estar vendo aí novamente também, né? E vamos deixar aí gravado. E qualquer outra dúvida que vocês tenham também, pode estar mandando no direct aí, que eu respondo, tá bom? Muito obrigada pela participação, boa noite a todos, bom descanso. E estou aqui, conte comigo, tá? Você não está sozinho.